Bom dia! Bom dia Instagram, bom dia devocional. Mais um dia aí, maravilhoso. Sejam bem-vindas, bem-vindos. Bom dia Rayane, Priscila, vamos entrando. Stephanie. Bom dia gente, Camila. Mila, muito bom, meus anjos. Vamos entrando, mais um dia abençoado de devocional. Espero que vocês tenham um dia excelente, maravilhoso, sexta-feira. Que hoje vocês escolham se amar, que hoje vocês escolham ter fé, né? Porque todos os dias a gente acorda e a gente pode fazer uma escolha. A gente faz, na verdade, né? Só que a gente não percebe que possa ser uma escolha consciente. Oi, amor, peguei. Então, bom dia Ju, bom dia Lu, La Frutas, bom dia. Então é isso, meus amores, por favor, soltem bastante coraçõezinhos aí, pro Instagram avisar que estamos ao vivo. Bom dia a todo mundo que tá entrando aí, minha irmã, Cris, Iago, Diane. Que hoje a gente possa escolher ter um dia crendo, né? Crendo, é isso? Crendo, né? Acreditando que Deus é o melhor pra gente. Que a gente possa escolher ter fé, porque ter ou não fé também é uma escolha. Se amar ou não é uma escolha. Ser feliz ou não é uma escolha. Problemas todo mundo tem. Todos nós temos. Problemas grandes, problemas pequenos. Tá laranja? Sério? Deixa eu mudar de filtro. E agora? Melhorou? Problemas todos nós temos. Problemas grandes, problemas pequenos. Até fiz um post hoje de manhã falando isso. Uma frase que eu amo muito, que eu uso, aplico na minha vida há muito tempo. Que fala que a gente tem que ser feliz. Presta atenção, anota aí, ó, quem já tiver com seu caderno na mão. Você tem que ser feliz enquanto você resolve os seus problemas. Faz sentido pra vocês isso? Que a gente tem que ser feliz enquanto a gente resolve os nossos... Tá laranja, gente, pra todo mundo? Às vezes é só às vezes é a sua tela aí. Como é que tá? Tá ok a imagem? Enfim, então... A gente tem que ser feliz enquanto a gente resolve os nossos problemas. E sempre que eu falo essa frase, eu recebo algumas mensagens, né, de pessoas falando: ah, que estranho, laranja. Uai. Eu tô laranja? Eu tirei os filtros, e agora? Tô normal. Bom, então, e agora, melhorou? Bom, então uma das coisas que a gente tava falando, que eu tava falando aqui com vocês, é isso, né? Então tá, vamos... Tá. Que a gente tem que ser feliz quando a gente resolve nossos problemas. E aí eu sempre recebo assim: Bruna, mas falar é fácil, né? Falar é fácil, tô cheia de problema. Gente, eu também tenho um monte de problema. O Bruno também tem, todo mundo tem um monte de problema, né? Só que o fato é que a gente vai escolher. Não dá pra esperar os problemas passarem. E a fé, ativar a nossa fé, é um elemento muito chave pra isso. Porque como que eu vou estar tranquilo? Como que eu não vou deixar a ansiedade me dominar? Como que eu vou ser feliz? Como que eu vou aceitar, às vezes, um monte de adversidade? Às vezes eu vou aceitar um monte de problema mesmo, de situação que me desagrada ou que não tá como eu gostaria, sendo feliz. Eu, na minha visão hoje, tem duas formas, né? Emocionalmente falando, a gente trazer nosso adulto, né? Trazer a mulher, o homem que existe em nós, o adulto, e compreender que nem tudo vai ser do nosso jeito. Então, trabalhar ao nosso lado daquela criança birrenta que quer tudo como quer, né? A criança mimada que quer tudo como quer. Essa é uma das formas.
Outra forma que é emocionalmente falando, né? Então é a gente aprender a ouvir o não do mundo e da vida. A gente tem que ir atrás do sim, eu sou o sim, sim, mas às vezes vai ser o não. E se você acha que você é só o sim, quando você ouvir um não, isso vai te derrubar demais. Então, isso é uma coisa que eu tô falando pra vocês que eu demorei muito pra aprender. Porque eu sou uma pessoa que eu só ouvi assim na minha vida inteira. Então, nos primeiros nãos que eu tive, foi muito difícil pra mim. Porque eu não fui preparada pra ouvir não, tá? Então, se você é uma pessoa que não foi preparada pra ouvir não, ou que tá sempre vibrando não, sim, 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 quando você ouvir um não, você vai achar que Deus te abandonou, que Deus não quer mais saber de você, enfim, né? Você vai achar um monte de coisa. E outra coisa da gente conseguir estar em paz mesmo no deserto, na tempestade, ser feliz enquanto a gente resolve os nossos problemas, é ativando a nossa fé e sabendo que a gente tem um pai. Que a gente tem um pai que sabe de tudo, que tá cuidando de nós, que nada do que a gente faz é pela força do nosso braço. Mesmo que a gente coloque a nossa força, no final, quem resolve é ele, quem decide é ele, porque tudo tá na mão dele. Então, é uma forma da gente ativar a nossa fé e da gente conseguir encontrar essa tranquilidade na nossa vida, né? E da gente conseguir ser, sim, feliz enquanto a casa pode estar caindo, tá? E acho que é isso. Bem-vinda, Gi. Bem-vinda, Lu, Luciana, Cello, Vanessa, Morena. Que bom que você voltou. Renata, eu li um versículo sobre estar alegre hoje. Ah, que legal, tá vendo? E é isso, gente. Então, bom dia pra nós. Fiquem aí com essa reflexão, tá? Vamos ser felizes, sim, enquanto a gente resolve o que tem que ser resolvido. E é isso. Bom dia pra todos nós. Bom dia, Bruninho já está aqui. Bom dia, pessoal. Bom dia, amor. Bom dia, gente. Amor, falaram que o filtro tava laranja, então eu tirei. Vamos testar de novo. Vocês falaram aí, seja bem-vindo aí todo mundo. Eu tava escutando aqui o que a Bruna tava falando com vocês. Cello tá aí, né? Feliz você tá aí, Cellão. Nós. Deixa eu te falar. Hoje Deus vai falar muito no seu coração. Seja muito bem-vindo. Ele falou demais no meu coração. Vai continuar falando ao longo desse dia inteiro. Tá? Quando a gente fala assim, qual foi a pergunta do problema? Nenhuma, eu que falei mesmo. Tá. Quando a Bruna falou pra vocês ativar a fé, nós estamos aqui juntos para ativar a fé, certo? Nós aprendemos nos últimos dias e nós vamos sempre, a gente vai continuar falando, Deus vai continuar ensinando. A fé não tem tamanho. A fé, quando a gente fala em ativar a fé, é nós entrarmos na presença. Ativar a fé é quando a gente entra na presença de um Deus que é Pai. E existe um como para isso, existe um caminho para isso. A famosa pergunta do como, ela existe e ela tem resposta para isso. Deus tem resposta para você hoje. Ponto final, Ele vai te responder. Agora, o que nós vamos caminhar aqui hoje é de que quando eu falo de problema, os problemas eles vão acontecer, é verdade. Mas quando nós entramos na presença, a gente não olha mais para o problema. Porque na verdade, quando eu entro na presença, não é o meu olhar que vai mudar eu, Bruno, na força do meu braço. É o próprio Deus vivo fazendo dentro de você. É esse o ponto. E quando você insiste ainda a falar dos problemas, é porque você não está deixando um rio fluir dentro de você. E Ele vai fazer isso aqui hoje. Ele vai fazer hoje, porque Ele me quebrantou inteiro hoje de manhã. Inteiro. E Ele vai fazer, Ele falou que vai. Se Deus falou que vai, já é. Se Deus falou que vai, já foi. Então seja bem-vindo, a gente vai lá no livro de Salmo. Sabe uma coisa, amor, que em relação ao que você falou, né, da gente ficar pensando no problema, a gente ainda tá laranja ou tá bom, gente? Amém. Vamos pra palavra, que é pra isso que a gente veio até aqui. Calma aí, amor, deixa eu terminar de falar o que eu tava falando. Pode falar, claro. Que o Bruno tava falando que a gente não pode ficar pensando no problema. Uma estratégia que eu uso comigo é ter um tempo pra pensar no problema. Eu já falei isso aqui pra vocês, vou repetir pra quem não tava. Porque, cara, tem problema, um problema financeiro, um problema de saúde. A gente tem que parar. Deixa eu só avisar que a gente tá ao vivo.
a gente tem que parar em algum momento e pensar no problema, e refletir, pensar em estratégia para sair dele, para resolver ele, ou orar sobre ele, né? Talvez, o fato é, se você separa um tempo do seu dia para pensar no problema, ele não vai ficar quicando na sua mente durante o dia inteiro. Se a gente não faz isso, a chance é de o problema ficar o dia inteiro vindo toda hora. Por quê? Porque aquilo tá incomodando. Agora, quando você pega um tempo e fala, cara, deixa eu parar pra pensar nesse BO agora, nesse problema aqui, pô, no meu relacionamento que não tá legal, para, escreve, põe no papel, conversa com alguém, ouve um louvor, entrega pra Deus, mas separe um tempo do seu dia pra pensar nos seus problemas. Porque daí você não vai ficar o dia inteiro pensando em dose homeopática. Pra mim, funciona muito isso. Tá? Quando nós entramos na presença de um Deus vivo, quando nós permitimos Ele fluir dentro de nós e não se cobre em relação a isso, porque quando a gente olha para Cristo, Ele falou já assim pra gente há 2020 anos, não se cobrem, já tá feito, já tá pago. O plano perfeito de Deus já tá feito. Então quem se preocupa é a nossa carne. Quem se preocupa é o Bruno, na linha de frente aqui com vocês. Eu, sim, na minha carne. Mas quando eu me permito a entrar na presença dele, quando eu me permito o rio dele fluir na minha vida, ele não é mais sobre o problema. Sabe por quê? Porque a própria palavra diz, a fé não é sobre o que eu vejo. Então, se eu estou preocupado com o problema, é porque você está vendo alguma coisa. Vendo fisicamente uma situação acontecer na sua vida, seja ela qual for. E a fé não é mais sobre isso. Então, quando eu entro na presença, de novo, fé não tem tamanho. Quando eu entro na presença, eu não me preocupo mais com as circunstâncias, naquele momento que eu estou na presença. E aí é uma escolha diária nossa. Eu não me preocupo mais com o problema que está na minha frente. Eu não me preocupo com os meus pensamentos que vão vir, que como consequência vai gerar sentimento e como consequência vai gerar comportamento. Eu vou deixar fluir no meu ventre algo que é eterno. E a gente vai falar sobre isso aqui hoje. Não é por acaso que nós estamos falando sobre essa questão do problema, tudo que a Bruna falou aqui com vocês. O Espírito Santo já está falando nesse lugar. Então eu vou pedir para você, a gente vai lá no livro de Salmos, Salmos capítulo 1, tá? Versículo 3. Salmos capítulo 1, versículo 3. Primeiro livro de Salmos, o primeiro capítulo de Salmos. E eu vou pedir para você fechar os olhos. Posso orar aqui, amor? Pode, amor. Tá. Enquanto a Bruna faz um negócio aqui. Se você puder fechar seus olhos, novamente, seja muito bem-vindo. E vamos junto nessa sexta-feira, tá? Todo dia é dia de entrar na presença. O resto é só consequência. Tá bom? Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui mais uma vez na sua presença. O próprio Jesus nos ensinou para todas as vezes que nós formos orarmos, todas as vezes que nós formos pedir algo, nós oramos e pedimos em nome dele, em nome de Jesus. Por quê? Porque foi o maior homem de todos os tempos, aquele que é muito mais do que um homem, aquele que está convidando você que está aí do outro lado para entender e estudar a história. E quando a gente examina essa história, você se encaixa nessa história, porque ele vai fazer você entrar na história. E é isso que ele quer fazer. Não é ele que vai entrar na sua história, é você que entra na história dele. Oh, aleluia! É você que vai entrar na história dele. Não é mais sobre deixar Deus entrar na sua história. Você entra na história dele. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo nesse lugar. Fica à vontade para fazer o que tem que ser feito. Não está no meu controle. Cada palavra que sair da minha boca, cada palavra que sair da boca da minha esposa, tira ego, tira vaidade, tira orgulho, tira a necessidade de aprovação e apenas o seu espírito fluindo nesse lugar. O seu espírito que é capaz de entrar em corações mesmo fechados. O seu espírito que é capaz de fazer o arregaço de amor em famílias que estão aí do outro lado, em trabalhos que estão aí do outro lado. Eu não sei o que você vai fazer hoje, mas o que eu sei é que vai ser perfeito. E muitas vezes a gente acha que não está sendo perfeito, mas não está sendo no nosso olhar, mas para Deus é perfeito o que está acontecendo nesse lugar. Porque Deus é perfeito. Ele criou todas as coisas. Todas as coisas foram criadas em nome de Jesus. Todas, todas. Bruno, você foi criado por quem? Por Deus que é Pai. Por meio do quê? De uma palavra. E quem é a palavra? Cristo. Jesus já estava presente desde o início dos tempos. Isso aqui é de boa, sem regra, sem burocracia, sem crença envolvida. Então nós vamos fluir nesse lugar. O Espírito Santo quer falar nos nossos corações e ele está à vontade aqui.
Seja feita a sua vontade. Amém. Salmos 1, 3. Salmos está depois do livro de Jó. E a Bruninha vai ler pra gente. Salmo capítulo 1, versículo 3. Pode ler. Então vai. Salmos o quê? Capítulo 1, versículo 3. Só o 3. Salmos. O problema tá no só, isso é tudo. Eu entendi o seu só, tá? Mas só um gancho. O problema tá em a gente achar que é só. E isso é tudo. Tudo. A Bruninha foi um vício de linguagem que ela fez aqui, tá? Entendo o que eu disse. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo que ele faz será bem sucedido. Uau. Uau. Esse é você. É. Esse ele é o Bruno. Esse ele aqui, que começa a ser escrito aqui no versículo 3, é a Bruna. Esse ele aqui é você, Cíntia. É você, Josi. É você, Renata. Tá? É você. Ou seja, somos nós. Só que nós vamos sair daqui hoje, neste devocional, acreditando e vivendo e sentindo o Espírito de Deus. O Espírito que é santo, porque Deus é santo. E Ele é Espírito nessa geração. É Ele que ainda sustenta essa geração. Tá? E Ele vai falar dos nossos corações. Então você é como uma árvore plantada junto à corrente de águas. Eu, Bruno e todos vocês e todos nós somos uma árvore plantada junto a uma corrente de águas. E o que essa corrente de águas faz? No devido tempo, dá o seu fruto. Agora, que tempo nós vivemos aqui em 2020? A gente tem estações, não tem? A gente tem 4 estações, não tem? Vai ter dia, pega uma fruta mesmo. Agora vamos lá. Pega uma fruta. Ela dá, não sei se tem frutas que dá todo tempo, mas tem frutas que só dá em algumas estações. A banana acho que dá todo tempo, né? É. Aqui no Brasil, pelo menos. É. Tem frutas que só dá em algumas estações. Jabuticaba, que a Bruna ama. Jaca. Nossa. Não sou especialista em fruta, mas isso é só para nós entrarmos na palavra, né? Entendo o que nós estamos querendo dizer aqui. São 4 estações no ano. Agora vamos falar de outra coisa. Tem pessoas aqui que gostam de frio. Tem pessoas aqui que gostam de calor. Fala, Rô, lá em Londres, onde a Rô mora, é frio. Na verdade, quando ela fala que tá calor, é 17 graus, né? Ela lá, de tão acostumada que ela já tá, né? Só que eu, por exemplo, não gosto de frio, né? Eu gosto de calor, mas eu tenho que passar pela estação do inverno. Você talvez gosta do inverno, mas e não gosta, e detesta o verão, mas você tem que passar pelo verão. Vocês entendem isso? Sim. Quando nós trazemos para as emoções, que a Bruna falou aqui, qual que é aquele círculo das emoções que a gente fala lá na formação de especialista em inteligência emocional? Medo, raiva, tristeza, alegria e amor. Na verdade, a gente começa com amor, né? Amor. O amor é o centro, o amor é o que cura. O amor é a busca, né? O amor é tudo, na verdade. O amor é tudo. Embaixo do amor é como se fosse isso. Tem quantas aqui? Quais são? Aí é como se a ausência de um fosse gerando o outro. Tá. O medo, a ausência do amor gera o medo, a ausência do medo gera a raiva, a ausência da raiva gera a tristeza, a ausência da tristeza. Aí eu não sei, aí é alegria e amor. Tá, vamos lá. A ausência da tristeza gera alegria e o amor. Tá. A ideia não é fazer uma formação aqui, mas veja só, o amor é a solução, certo? Sim. Qual o amor que nós estamos estudando aqui? De Deus, de Jesus. O amor mais louco da história. O amor que é expresso como um cafezinho assim, ó. Entenda isso, hein? Pelo amor de Deus. Em Jesus. Deus, ele chega e fala assim, eu vou fazer um cafezinho pra vocês expresso. Aquele bom, quem gosta de um café, aquele cafezinho bom mesmo, quentinho, com uma espuminha, sabe? Aquele café expresso. O amor de Deus é expresso, ou seja, é declarado, ele é evidenciado, ele é mostrado em Jesus, é o que nós acreditamos. É o que curou a minha casa, é o que salvou essa varanda, que era uma varanda de morte, hoje é uma varanda de vida. Então nós não podemos falar algo diferente disso. E nós estudamos aqui há 120 e não sei quantos dias a palavra de Deus, que está escrita onde? Na Bíblia. Então o amor é a solução, quando nós falamos das emoções. E quantas emoções eu tenho onde eu percorro e o amor entra sempre para resolver? 4. 4, como 4 estações no ano. Nós passamos, tem dias que nós estamos com o quê? Com raiva. Tem dia que nós passamos por emoções, onde eu passo por onde? Medo, tristeza, alegria. Pronto.
Raiva, medo, tristeza e alegria são as 4 estações que às vezes você passa um dia você passa pelas 4. Normalmente a gente passa pelas 4 em um dia. Tá aqui a especialista em inteligência emocional. E você, Bruno, sou. Mas pensa, a gente é muito mais do que isso. Você é muito mais do que isso. Medo, tristeza, alegria e raiva. Nós, como seres humanos, carne, como natureza, nós passamos por essas emoções. Não adianta você lutar contra isso. A solução sempre está no amor. E o amor que nós estamos falando aqui não é mais sobre o meu amor próprio. O amor que nós estamos falando aqui não é sobre o amor da minha esposa por mim. O amor que nós estamos estudando aqui e principalmente sentindo e principalmente vivendo e principalmente resolvendo é o amor de Jesus por nós. Por que o amor de Jesus e não mais o amor do Pai? O amor do Pai, mas só que inevitavelmente passa por Jesus. É como um fluxograma. Eu não consigo chegar até o Pai se eu não passar por Jesus. Eu não consigo chegar até um Deus que é Pai se eu não passar por um Deus que é Filho. Que é quem? Jesus. E como eu me direciono então na vida, Bruno? Como eu viro para a direita? Como eu viro para a esquerda? Como eu sei se eu vou fazer um projeto, se eu não vou fazer um projeto? Como eu sei? Através do Espírito, estando na presença de Deus. Por isso que todos os dias nós estamos aqui. Olha como isso é importante. A primeira história bíblica que a gente estudou aqui em casa, que nós realmente começamos a viver aqui em casa, é a história da saída do povo da escravidão rumo à terra prometida. Não foi isso, amor? De Moisés. Lá de Moisés. E essa história mexe muito comigo porque talvez mexa muito... É verdade, Lu. Desculpa. O quê? Ela escreveu que a Bíblia é o nosso Google para toda cura, restauração, renovação e renascimento. Isso. A Bíblia... Verdade, Lu. Concordo. Ela tem a resposta para tudo. E não porque ela é um livro apenas, porque é a palavra de Deus falando conosco, né? A Bíblia, ela é o próprio Deus vivo falando com a gente de forma escrita, que basta a gente decidir entrar na presença e abrir o coração para Ele, rasgar o coração para Ele e falar assim, eu quero entrar na sua presença. Quando você lê algo na Bíblia e decide entrar na presença de Deus, rios de água viva fluirão do seu ventre. A resposta que você precisa vem, a cura que você precisa vem. Agora a nossa decisão é abrir nosso coração e falar assim, eu quero viver essas palavras. E não apenas falar essas palavras. Eu acredito muito que Deus só nos trouxe até aqui é porque nós estamos vivendo, mas o dia que nós decidimos não viver mais, tipo amanhã, se eu decidir não viver mais, esse devocional já era, ele já acabou. Vocês entendem isso? Eu entendi. Se eu decidir não viver mais as palavras que Deus tem deixado pra gente, esse devocional já acabou. Por quê? Porque não tem nada a ver com a gente. Sim. O que nós estamos vivendo aqui não tem nada a ver com a gente. Então seja bem-vindo nesse lugar. Ninguém entra, Deus já tinha falado isso pra gente antes de começar os devocionais. Ninguém entra aqui nesse Instagram, senão pelo Pai que mandou chamar. E existe um tempo, como tem as estações aqui que nós lemos. Existe um tempo para dar fruto, existe um tempo para uma pessoa entrar até aqui. Deus está preparando tudo. Deus já sabe quais são as pessoas que vão entrar aqui e se alimentar da palavra. Deus já sabe as pessoas que vão entrar em outro lugar que está sendo falada a palavra dele, vivido a palavra dele. Ele já sabe de todas as coisas, então a gente tem que ficar tranquilo. Só que eu só consigo ficar tranquilo na presença de um Deus que é Pai, né? Só consigo ficar tranquilo na presença, ou seja, ativando a minha fé, se eu decido todos os dias fazer isso de coração aberto. Permitir que Ele faça isso. E não mais ficar questionando, e não mais ficar falando de problema, e não mais ficar olhando para o nosso próprio umbigo, mas é simplesmente falando assim, Pai, o que você quer hoje? O que eu tenho que aprender hoje? Se você quer falar eu para você aí, o que eu tenho que aprender hoje com você? Vocês entendem? Sim. E o que mais ele vem falando com o meu coração é de que o mais importante é a presença. E aí eu sei que vai vir perguntas aí, mas como eu entro na presença? Você já está. Lembra, a fé não é sobre o que nós vemos e não é sobre o que nós sentimos, mas se você permanecer, você vai começar a ver, você vai começar a sentir algo que você nunca vai conseguir explicar. Esse é o ponto, precisa só permanecer. Permanecer aonde, Bruno? Na presença, e a presença é a videira. Colados na videira, quem está colado na videira aí já pode dar check. Quem quer colar na videira, ela está de braços abertos para você, sem arma na sua cabeça, apenas amor, porque Ele é o próprio amor. Ele é o amor expresso de Deus aqui nessa geração. Sabe por quê? Porque Ele está vivo. Ele quem, Bruno? Jesus. Jesus é o próprio amor.
Jesus é o amor de Deus por nós, a palavra dele diz, e eu acredito nisso, e eu sinto isso. Pronto. E não é mais sobre explicar o que nós estamos vivendo, não é mais sobre racionalizar o que nós estamos vivendo, é sobre sentir e viver o que nós estamos vivendo. Só que é uma briga interna, lembra? A Bíblia diz isso, a gente já estudou. A carne luta com o espírito, e o espírito luta com a carne, mas quem vence? O espírito. O espírito. E eu só consigo deixar ele vencer quando eu entro na presença. Olha que Moisés, olha só. Na minha visão, tá? Eu converso muito com Deus a respeito disso. Tudo que nós estamos vivendo é o que o povo viveu lá atrás. Total. É igual. Nossa, outro dia eu fui na 25 de março, antes da quarentena, e aí eu comecei a observar como que as pessoas vivem. É igualzinho eles viviam no deserto lá na época de... No deserto ou no Egito? No Egito. É igualzinho, tem as pessoas, a diferença é que era lepra, né? Antigamente era lepra, e hoje em dia é pobreza, é miséria, é depressão, é droga, vício, é igualzinho. Eu me senti no Egito lá. Uma grande doença que tinha naquela época era a lepra, e hoje é uma grande doença que existe, é a ansiedade em excesso, que é a crise do pânico ou depressão. É o que mais está acontecendo, infelizmente, mas nós não estamos aqui para falar sobre o problema, nós estamos aqui para declarar a cura nesse lugar. Declarar a cura não nesse Instagram apenas, mas declarar a cura aqui na minha rua, com o meu vizinho que está aqui embaixo, com o meu vizinho que está aqui em cima. Declarar a cura, porque Deus quer fazer milagres. Ele quer fazer. Olha só, o povo vivia na escravidão 430 anos. 430 anos na escravidão. E aí Deus chegou um momento que ele decidiu tirar o povo. Agora perceba, 430 anos da escravidão, a cada geração que ia passando, ia ficando cada vez cada vez mais eles saíam da presença. Cada vez mais, começou lá em Abraão tinha a presença de Deus, aí passou por vários homens, mas quando eles entraram na escravidão, alguns ainda queriam, mesmo na escravidão, queriam e viviam a presença de Deus. Mas isso com o tempo natural foi se perdendo, porque era muita dor que eles passavam. Eles eram escravos. Pensa você ser escravo. Pensa você não tem independência aqui na terra. Pensa nisso. Você ser dependente de um país, você ser dependente de um outro povo. E de forma escrava. Olha isso. E aí Deus decide resolver esse problema. Só que eu queria muito que você entendesse essa é a primeira coisa. Quando Deus resolve o nosso problema, Ele não quer parar por aí. Ele só quer tirar a gente da escravidão. Qual é a sua escravidão em 2020? Aonde você está sendo escravo, você não consegue sair. É aquele problema que você fica remoendo, é aquela situação que não se resolve, é aquela dependência emocional que você tem do seu marido, é aquela dependência emocional que você tem da sua esposa. Qual é o problema que você está em looping? E se você está aqui, é porque você acredita, ou quer acreditar, de que não existe looping nessa vida. Deus quer ver você feliz aqui. Bom, o que acontece? Esse negócio de looping não existe. Aí Deus chegou e chamou Moisés. Só que Moisés, ele era, além de ser gago, a Bíblia diz que ele tinha uma boca pesada e uma língua pesada, ele era gago, né? Ele era assassino também, ele fugiu do Egito, com 40 anos de idade, ele fugiu do Egito porque ele tinha matado um soldado egípcio. Então ele teve que sair. Então o status de Moisés era o quê? Eu sou assassino, eu sou gago, e eu virei pastor de ovelha, eu era um monte de coisa. Ele era um cara influente, ele era príncipe, ele era arquiteto, ele era um guerreiro, né? Mas ele teve que sair desse status, Deus tirou ele desse status, e ele passou a ter um status de assassino. E de gago ainda. Gago ele sempre foi, mas ele ficava com isso. Imagina os problemas emocionais que ele não tinha. A gente tem que trazer para a nossa realidade de 2020. E aí Deus chama Moisés e fala assim, eu vou começar a resolver seu problema. E aí quando ele resolve o problema, ele coloca a gente no estado zero para poder nós vivermos algo novo. E esse algo novo é o que aqui na história? Deus tirou de forma milagrosa o povo da escravidão. Do jeito dele, da forma dele, no tempo dele. Não foi em um dia. Ele endureceu o coração de Faraó, que era o rei do Egito. Pensa nisso, eu queria que você visualizasse isso. Como que um povo escravo iria conseguir sair de um lugar onde ele era dominado, onde esses egípcios, eles tinham armas, eles tinham força, eles tinham prata, tinham ouro. Como que ia sair? Para Deus não existe
Nada impossível. Na verdade, Deus gosta de fazer o impossível, porque o possível é eu e você que faz. O impossível é Ele. O impossível é o cartão de visita dele na nossa vida. Então eu queria que você se encorajasse, que não importa o que você esteja vivendo, mas quando Deus entra, Ele entra na impossibilidade. Então nós temos que ficar feliz em estar passando por esse problema, porque quando eu passo por esse problema é agora que Deus vai agir. Só que Ele vai agir do jeito dele, no tempo dele. Eu só preciso entregar o meu coração para Ele. Eu só preciso permitir e abrir espaço para Ele entrar. Só isso. E por isso que é legal a gente estar junto aqui, porque quando nós estamos juntos aqui em uma unidade, em um corpo só, um lembra o outro. Deus usa pessoas para falar com a gente. Um lembra o outro. Por isso que não é sobre viver essa parada isoladamente, é sobre nós vivermos isso juntos. Vocês entendem isso? Sim. E aí, logo quando eles tinham saído do deserto, então, saído do Egito, Deus levou eles para onde? Deus queria levar eles para uma terra prometida. E nessa terra prometida, antes de chegar na terra prometida, eles tiveram que passar por um deserto. E eles ficaram 40 anos no deserto. Logo no início do período no deserto, olha lá que Deus diz lá em Êxodo, capítulo 33, versículo 15, o que Moisés fala para Deus. Êxodo, capítulo 33, versículo 15. Se você quiser abrir aí. Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 33, versículo 15. Êxodo 33, versículo 15. Então Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair desse lugar. Eita, pensa aqui, ó. A história, se você quiser, eu te encorajo a isso, estuda o capítulo 33, se você tiver afim, você é livre, mas eu te convido, porque quanto mais você mergulhar nisso, quanto mais você se aprofundar nisso, mais você vai sentir a presença de Deus, mais você vai ver milagres na sua vida, porque esse é o caminho, a verdade e a vida. Nós acreditamos nisso, nós vimos isso, nós vemos isso acontecer na nossa vida e na vida de outras pessoas. E olha o que Deus disse no 14, amor. A minha presença irá com você e eu lhe darei descanso. Exato. A gente falou o que ontem, quando a gente estava jantando? Independente da circunstância, como você estava se sentindo? Em paz. É isso. A primeira coisa é paz. É paz que você vai ter. Se você sentir paz, se você está aqui nessa caminhada e você sente uma paz que excede qualquer entendimento, perceba, você está tendo resultado estando na presença de Deus, que a primeira coisa que eu creio que Ele faz é paz. É o que nossa geração precisa, paz. Quando eu não estou em paz, eu tomo decisão errada, eu fico preocupado, eu fico ansioso, eu estou em depressão, fico preocupado com o passado, com as coisas que eu fiz, as culpas que eu carrego. A primeira coisa é Deus falando assim, ó, chega, paz. Só que quando você vai estudar essa história, antes disso, o povo, isso aqui foi depois do bezerro de ouro. Lembra do bezerro de ouro? O povo, quando Moisés foi escrever os 10 mandamentos lá no monte, Deus chamou ele lá para escrever os 10 mandamentos e ele deixou, Moisés saiu do povo, né? Foi lá para o monte por 40 dias. E aí o povo lá embaixo começou a fazer, fez um bezerro de ouro para cultuar, achando que aquilo era o guia deles a partir de agora, cultuar cultuar Deus com imagem. E Deus fala muito claro isso lá no início de Êxodo, que Ele abomina isso. Esquece imagem, é um canal direto com o Pai, canal direto, e o caminho é Cristo. Ele mesmo fala isso, entende? Então o povo já no início, depois que Deus resolveu o problema da escravidão, depois que Ele resolve o seu problema da sua escravidão em 2020, Ele vai te dar uma nova caminhada. E nessa nova caminhada, se a gente viver na nossa carne, vai ter muita oscilação. O povo de Israel oscilou muito. Eles murmuravam o tempo todo. Moisés tinha que ter paciência, e a paciência não vinha de Moisés, vinha do próprio Deus. E aí, em um determinado momento, Deus falou assim, olha, lá no início do 33, eu vou deixar um anjo vai guiar vocês a partir de agora. Moisés, não dá mais, eu não posso estar presente, eu vou deixar um anjo, eu gosto tanto de vocês, eu amo vocês, eu vou deixar um anjo com vocês. Eles vão guiar vocês no deserto, rumo à terra prometida. E nós estamos indo para uma terra prometida, eu vou chegar lá. Só que aí Moisés falou assim, eu já entendi, Deus. Praticamente Moisés falou assim, não, eu já entendi. Não quero anjo. Nós acreditamos em anjo. Moisés também acreditava em anjo. Existem anjos nos protegendo, arcanjos. Mas o que verdadeiramente dá a paz é a presença. E Moisés declara isso.
se a tua presença não for comigo, não nos faça sair desse lugar. Não faz sentido. Perceba isso aqui, guarda isso, se você quiser escreva. O problema de Moisés e de todo o povo já tinha sido resolvido, que era o quê? A escravidão. Só que durante a resolução do problema, Moisés entendeu que o problema só foi resolvido pela presença de Deus que falava de forma audível com ele. Deus eles já tinham passado o Mar Vermelho. Deus abriu o Mar Vermelho. Deus quer abrir o Mar Vermelho aí na sua vida. Ele quer abrir, Ele quer fazer o impossível. Só que isso só foi feito porque Deus estava presente com Moisés e com todo o povo. Moisés era só um líder ali, mas ele viveu experiências únicas com Deus. Só que Ele também quer te convidar a você viver experiências únicas com Ele. E Ele vai começar a falar como Ele falou para Jeremias: ei, eu vou te contar coisas que ocultas, coisas que ninguém sabe, eu vou colocar para você, coisas que você nem imagina, eu vou falar exclusivamente com você, meu filho. Só que antes disso você precisa entender algumas coisas. Você precisa entender, treinar, entrar na presença. Então Moisés falou assim: não, eu já treinei e quero continuar treinando. Sem a tua presença não faz sentido nós continuarmos no deserto. Eu preciso da sua presença. E aí sabe o que Deus fez no deserto com esse povo que ficou 40 anos no deserto? Eles ficaram 40 anos por conta de murmuração. Mas mesmo assim, e se você está murmurando, o convite agora é que você abra seu coração e peça ajuda para Deus. Porque não é você que vai resolver esse trem, é a presença que vai resolver. O Espírito dele está fluindo nesse lugar. Lá no deserto, caía maná do céu, certo, amor? Certo. Caía maná do céu. Lá no deserto, as roupas, a Bíblia diz lá no livro de Números, que eu acho que é depois desse livro, as roupas não se envelheciam daquele povo. Pensa só, você está entrando com um batalhão de gente, eram milhões de pessoas entrando num deserto sem poder plantar. Você planta e colhe no deserto? Mas Deus é um Deus de provisão e não deixa faltar nada. E eu vim aqui dizer isso para você. Eu vim aqui ser boca de Deus nesse lugar. Deus está te falando uma coisa aqui: ei Bruno, ei você que está aí do outro lado, eu não vou deixar faltar nada. Agora não entenda que esse não deixar faltar nada tem a ver apenas com dinheiro, não. Ele está falando assim: ei, eu não vou deixar a sua família ser destruída, porque eu sou um Deus de provisão e eu amo família. Eu não vou deixar você ficar mais tempo nessa depressão, porque eu não suporto ver você sofrendo. Deus é um Deus de provisão. Agora o problema é que a gente acha que provisionar, esse verbo provisionar está relacionado apenas a dinheiro, mas não, dinheiro é só uma coisa, é só um fruto. Mas não é só sobre isso. Deus é um Deus de provisão em todas as áreas. E é isso que eu vim aqui declarar isso na sua vida aqui nesse lugar. E além disso, Deus ainda, durante o dia, metia uma nuvem. Um amigo meu falou pra mim, o Niltinho, falou assim: tinha até ar-condicionado no deserto. Por quê? Porque durante o dia o sol era tão escaldante que se eles ficassem lá eles iam morrer. Então Deus colocava uma nuvem todos os dias para poder não deixar o sol radiar em cima deles e não queimar a carne deles. Vocês entendem isso? Ué, vai pra sei lá, você vai pra Maresias lá, que é a praia que a gente gosta. Se você for lá sem protetor, naquele calor bombando, entrar lá 10 da manhã, você fica até no sol, sem guarda-sol, você fica lá? Adoraria, mas não fica. Não, mas você fica? Nem o que você gosta, você não ia aguentar. Só que lá no deserto era mais calor ainda, era mais sol ainda. O que é 38 graus aqui no Brasil? Não, lá no deserto é muito mais. Eu nem lembro, nem sei qual é, não fui estudar sobre isso. Não sei, mas é muito. Então Deus metia o ar-condicionado dele. Aí à noite era frio, no deserto é frio à noite. O que Deus fazia? Coluna de fogo, diz a história. Coluna de fogo tinha lá para quê? Para aquecer o povo. Então Deus é um Deus de provisão, Ele não vai deixar fazer nada. Agora, é do jeito dele. E mesmo assim, mesmo Deus fazendo, se você decidir viver o seu dia, e é viver o dia mesmo, não é a vida, é viver o dia na murmuração, você não está na presença. Na vitimização, você não está na presença. Em você ficar declarando com a sua boca: o meu problema não é resolvido, o meu problema não é resolvido, o meu problema não é resolvido. E quando eu não consigo resolver meu problema, você não vai conseguir. Deus está te convidando para falar assim: sou eu que resolvo. Se você entrou aqui, é porque Ele quer te dizer isso. Tem pessoas que passam a vida achando que é elas que resolvem. Tudo bem, nós não estamos aqui para julgar ninguém, e Deus tem um plano individual para cada um, mas Ele me disse que quem entra aqui é porque Ele mandou chamar. Ele está colando com jet ski, ó, sobe aqui que eu vou tirar dessa arrebentação de onda. Você sabe nadar, mas quem te tira da arrebentação sou eu, e você nunca vai esquecer que sou eu que te tirei.
Que é o que eu e a Bruna a gente fala aqui todos os dias. A gente não vai esquecer e não queremos esquecer. Deus nos dê força para não esquecer. Nós não queremos sair de sua presença. Vocês entendem isso? É Ele que quer resolver. Agora, você precisa ter consciência disso. Quando você fica falando só do seu problema, quando você fica falando que o seu problema não é resolvido, além de você estar se vitimizando, você está olhando para o seu próprio umbigo. Eu sei que é duro ouvir isso. Eu sei que é duro. Mas veja só, Deus está falando isso para você com amor. Porque Ele está falando assim, pode olhar para o seu umbigo, eu sei, vocês são falhos mesmo, Bruno. A carne sua, Bruno, é fraquíssima. Olha para mim. Olha para mim que eu vou resolver o seu problema. Olha para mim. E quando eu resolver o seu problema, eu vou levar vocês para uma terra prometida. Agora o povo ficou 40 anos. Poderia ficar muito menos, se murmurasse menos. Vocês entendem isso? Então Moisés, ele declarou, eu já entendi, Deus, que o grande lance é a presença. O grande lance é a presença. E aqui em Salmos, lê de novo Salmos 3 lá pra gente, por favor. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo que ele faz será bem sucedido. Você percebe? Tudo que você fizer, você vai ser bem sucedido. Se você declarar com a sua boca, eu quero estar na presença, acabou tudo que você fizer. Agora, não fica olhando que apenas ser bem sucedida, ganhar 1 milhão. A gente está na época aí da internet. A internet, ela está sendo muito usada para quê, Bruna? Para fazer as pessoas o quê? Várias coisas, Marcos. Mas a principal, na moral, vamos ser sinceros. Adoecer mesmo. Não. Olhando para casa, coisa boa. Vamos pensar junto, tá? Não é uma... Fica tranquila. Eu quero só que a gente pense junto. Não, eu tô tranquila. Tá? Ó, a internet, pro lado bom, as pessoas estão usando a internet pra fazer o quê? Pra disseminar a palavra, várias Não, deixa eu falar então. Então ó, fala, porque eu tô... Na carne, a internet tá sendo usada pra gente ganhar dinheiro. A internet, não tem uma empresa que não é criada hoje, se uma empresa for criada hoje, dia 20 de, sei lá que dia que é hoje, 24 de julho, ela tem que estar na internet, senão ela está fora do mercado, ela está fora do jogo. A internet hoje faz parte, o mundo digital faz parte da nossa vida. Não vou entrar no assunto internet, mas faz parte da nossa vida. Se o Bruno e a Bruna, por exemplo, isso aqui esquece, tá? Devocional é uma outra parada, é uma outra parada. Mas a gente que trabalha com desenvolvimento humano, se a gente não estiver na internet, a gente não vai conseguir sobreviver. Mas aí Deus fala assim, então, a parada é outra. A provisão que dá sou eu. Não. Meu, eu só sigo pessoas que... milionários. Aí quanto mais... Tem pessoas aqui que quanto mais você vê pessoas ganhando dinheiro, eu passei por isso, e se eu não tomar cuidado eu passo, minha esposa sabe, mais a gente se frustra se a gente estiver mal financeiramente. Aí Deus tá falando assim, em voz alta, ei, eu conheço o coração de cada um. Às vezes o cara que tá ganhando milhões na internet, você acha que ele tá... Que ele vive uma vida feliz, mas ele tá amargurado no coração dele. E o que é mais importante? O dinheiro ou o coração em paz, que excede qualquer entendimento? Fica para você aí a sua resposta. Eu não vou dar a resposta para você. Mas o que eu quero te dizer? Agora você vai lá no livro de João, capítulo 7, pra gente terminar. Agora é Jesus, tá? João, capítulo 7, versículo 37. Pode abrir lá, amor. João 37, versículo 7. Presta atenção. Você é uma árvore nesse momento plantada, ou seja, eu estou na presença. Bruno está na presença nesse momento. A Bruna está na presença nesse momento. Você está na presença nesse momento. Você está na presença nesse momento. Olha que alegria. Você consegue sentir isso no seu coração? Você consegue sentir isso no seu coração? Então eu quero te dizer uma coisa. A solução que está na nossa mesa há 2020 anos, Jesus, Ele quer tirar você da autocobrança e Ele quer tirar você assim na internet. Não fique olhando as pessoas que estão milionárias e você não está. Porque você está focando aonde? No problema. Às vezes até essa pessoa ela está milionária porque ela está deixando fluir o rio que Deus quer dar para ela lá. Então não é mais sobre a gente olhar para o próximo assim, nesse sentido, ficar se comparando, sabe? É você olhar para, entrar na presença e deixar Deus fazer na sua vida. Deixa Deus ser Deus na sua vida. O livre-arbítrio é esse. Eu acredito ou não acredito que entrar na presença resolve? Pronto. E tem uma coisa, amor, que eu não posso deixar de falar aqui.
a internet é uma vida editada, né? O Instagram, principalmente, hoje em dia a gente tem filtro. Eu, particularmente, não vivo sem filtro, né? Eu gosto, né? As pessoas... Hoje é uma vida editada. Eu posto aquilo que eu quero. A presença... Isso que o Bruno tá falando, essa paz, é algo que jamais a gente conseguiria postar. É algo que filtro nenhum seria capaz de transmitir. Essa semana, a Samara, que é uma pessoa que eu sigo, fez Lotus, enfim, uma pessoa que eu gosto muito, Samara Costa, ela postou uma foto, eu vou compartilhar com vocês a foto dela. Linda, linda. Ela tava deitada no sofá, tirou uma foto assim, muito linda, com um filtro lindo, e ela escreveu assim, pra vocês entenderem o que é a internet: eu estou travada, minha coluna está travada, eu acabei de voltar do hospital com muita dor. Então, é isso, a gente não pode se iludir. E uma coisa que Deus colocou no meu coração essa semana passada, que eu fiz uma live falando sobre comparação, não esqueça do seu propósito. Qual é o seu propósito? É ser grande na internet ou é ajudar pessoas? O seu propósito é ser melhor do que alguém, ou é ajudar pessoas que estão no seu chamado, ou é viver a sua causa, ou é oferecer o seu serviço, ou é ser mãe, ou é ser uma esposa, ser dona de casa. Não sei o que você veio fazer, não sei para que Deus te chamou. Qual que é a causa que você abraçou? É ser mãe, é ser esposa, é ser uma profissional de sucesso, é ser uma pessoa que leva a palavra, é ser uma pessoa que ajuda pessoas com inteligência emocional, é trabalhar com evento nesse lugar, né? Então, qual que é o seu propósito? É aí que tem que ser a sua direção. A internet é um meio. Só que isso que a gente tanto busca, que é essa paz que a gente busca no nosso coração, né? Que não tem internet nenhuma que vai te trazer. Ei, presta atenção, vamos pra Cristo. Vamos pra Cristo agora. Tem um ditado popular que fala Cristo, não tem? Eu esqueço todos os ditados populares. Os ditados populares que ele ou esquece, ou fala errado, ou fala pela metade e esquece. Não tem um assim, mas não tem Cristo que... assim também. Não tem um mais que é Cristo? Não tem Cristo que me faça tal coisa. Esquece? Tem. É um só. Cristo faz o que ele quiser. De novo, pra gente ouvir o que Jesus está querendo dizer no seu coração e no meu. De novo o Salmo: você é uma árvore plantada junto a uma corrente de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. Você não vai murchar, você não vai cair, a casa não vai cair pra você. Vai dar fruto. Não tem Cristo que aguente. Como assim? Claro que tem. Ele falou assim: ei, no mundo vocês vão passar por aflições, mas eu já venci o mundo. E você tá colado na videira de um cara que já venceu. Tá com medo? Cola na videira, ele já venceu o medo. Sabe por que Jesus venceu o mundo? Porque ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Olha o que Jesus falou aqui, ó. Eles estavam numa festa lá, tá? Não se preocupe com isso. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: aleluia. Jesus adora o verbo levantar, tá? Ele adora. Toda hora ele vai lá para resolver. Ei, levanta. Levanta-se. Ei, Bruno, levanta-te. Ele adora o verbo levantar. Mas aqui ele está falando assim: Jesus levantou, o próprio Cristo levantou e disse em voz alta. Sabe o que o Pai me quebrantou no meu coração hoje de manhã? E que ele quebrantou agora ouvindo a Bruna falar? Sabe o que é a internet? O homem tá achando que a internet é para ganhar milhões. O homem... isso é natural, sim. Isso é consequência. Ei, a internet é só um meio para fazer a voz alta acontecer nessa geração. O que é voz alta? É fazer chegar a mensagem dele em lugares que a gente não imagina. É fazer a voz dele chegar em casas que ninguém imagina. E o que nós estamos fazendo aqui há quase 130 dias é isso. É isso todos os dias, fazendo a voz dele chegar como um canal, como um instrumento apenas. A voz alta, a internet é igual. É um meio que Deus está usando. Ele poderia usar outra coisa para a voz dele ser alta nessa geração. Na China, no Brasil, em qualquer lugar. Na Bulgária. Imagina Deus falar assim: Bruno e Bruna, vocês vão lá para a Bulgária falar da minha mensagem que eu tenho há 220 anos. Pronto. Vai.
Ele quer usar a internet. Então assim, não sei quem está aqui, mas tem pessoas que vão ser levantadas, tem pessoas que já estão sendo levantadas para poder abrir a boca e deixar Deus ser Deus na sua vida, e Ele ser boca na sua vida, até porque foi Ele que fez a boca, foi Ele que fez a voz. Ó, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus levantou e declarou em voz alta, só que a voz alta de Jesus ao mesmo tempo é mansa. Não é uma voz alta e pá, 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 pá. Não. Ei, se alguém tem sede, a gente já vai deixar aquela música pra gente orar, tá? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem acredita em mim, como diz a Escritura, no seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito, que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Ei, nesse momento que Jesus levantou e declarou a voz alta dele, neste momento, Jesus ainda não estava glorificado, porque ele ainda estava na terra. O que é Jesus glorificado? É a ressurreição dele, tá? Para você entender. É a ressurreição dele. Quando Jesus ressuscita no terceiro dia, ele é glorificado. Ele faz, nesses 3 dias, ele faz umas paradas aí, pega a chave do inferno, tá? Fica tranquilo, não tenha medo disso, porque ele venceu o mundo. O lado ruim do mundo espiritual, nem a chave ele tem da casa dele. Ele não tem nem a chave, quem tem é o próprio Cristo, e Cristo é glorificado. Quando Cristo é glorificado, ele está falando para essa geração que está aqui nesse devocional. Ei, quando você estuda a minha palavra, quando você ouve a minha voz, que é mansa, mas ao mesmo tempo ela é alta no seu coração, o meu Espírito, o Espírito de Deus, entra em você e vai começar a fluir no seu ventre, no seu interior, rios de água viva. A única coisa que nós precisamos fazer é o que Moisés falou para Deus: não me deixa sair desse lugar, não me deixa sair da sua presença, porque se você sair, se eu sair da sua presença, ou seja, se você me deixar, ou se eu mesmo escolher te deixar, não faz sentido eu viver. Moisés já tinha o problema dele resolvido, ele já estava rumo à terra prometida. Eu falava que Jesus era Jesus Doril, ou seja, quando ele resolvia meu problema, eu falava: obrigado, já resolveu, deixa eu sair fora. Eu quero descolar da videira. É normal isso. Amor, bota o louvor pra gente orar. Pode ser esse. Pode. Vocês estão entendendo isso ou não? Do seu interior, ele quer fazer rios de água viva fluir. Do seu interior, presta bem atenção nisso. Do seu interior, ele quer fazer rios de água viva fluir. Bruno, não entendi nada. Tudo bem, não precisa. Apenas feche os seus olhos. Feche os seus olhos e deixa o Espírito fluir nesse lugar agora. Ei, você é uma árvore plantada, como diz lá no Salmo, e vai vir água que vai fluir. Essa água é água viva. O que é essa água? Toda vez que Jesus fala sobre a água, é a água que vem direto dos céus. Uma fonte inesgotável. Dá check de aí, já deram o check de primeiro. Já entendeu. Mas não entendeu na razão. Entendeu na alma, porque você está quieta. Ei, presta atenção. Mano, isso é bom demais, mano. Ô, Espírito Santo, seja bem-vindo nesse lugar. Jesus reconciliou você com o Pai. Reconciliou. Olha como Ele te chama. Ele te trouxe aqui, irmão. Você não tem nem palavra para dizer. E ele tá falando assim: não precisa dizer. Apenas sente. Apenas viva. Mano, Deus deu seu único filho. Deus deu seu único filho para toda essa geração. Ele foi pra cruz, ele morreu para falar assim: tá pago, tá consumado, tá feito. Agora cabe você, Bruno e toda essa geração a olhar para mim. Deus não olha mais para os seus pecados. Deus não olha mais para o seu lado falho como carne. Cola no advogado, cola na sua videira. A videira te protege. A videira dá fruto em você. Entenda isso. Ele é fiel. Não tem como eu não ir para aquela música, tá?
Deus tá quebrando o coração o tempo todo. Você quer dar os recados pra gente poder fluir nessa música? Gente, ó, faz um print bem lindo aí. A Mila escreveu que ela chegou até o devocional por um print que alguém que ela segue. Aleluia. E ela não saiu mais, então né, Mila? Você tá aí, Mila? Se você tiver, dá um ok pra galera saber. Mas faz um print bem lindo, posta no seu stories, marca a gente, coloca aí o seu aprendizado, tá? O que Deus colocou no seu coração. E esse devocional vai ficar salvo. Comentem aí, compartilhem nos seus stories. Vamos fazer... A gente tem um chamado que é ser um canal de Deus, sabe? Às vezes um aviãozinho que você manda, você tá sendo um canal de Deus, alguém que você marca, às vezes algo que você compartilha. Então a gente tem que usar a internet pra isso, né? Isso, ei. Ô Espírito Santo, seja bem-vindo nesse lugar. A voz é alta em 2020. Se alguém tá do seu lado falando assim, é o pior ano da minha vida, você vai falar assim, vai ser o melhor. A voz está alta. Já tirou o print? Já tirou o print que o Espírito Santo tá falando? Já tirou o print? Já? Posso? Vai. Então vai. Ei, Moisés não entrou na Terra Prometida. Esse Moisés que nós lemos, que falou assim, não faz sentido a gente seguir no deserto sem a tua presença, não nos deixe, nós não vamos sair daqui sem a tua presença. Eu não levanto mais da cama sem falar, eu quero a sua presença. Sem a sua presença, meu dia já acabou. Ei, aí Moisés seguiu, né, com o povo. Ele ficou 40 anos com o povo no deserto. Deus na presença de Deus. Moisés entrou na Terra Prometida? Não. Ah, Bruno, ele não entrou na Terra Prometida. Ele não entrou na Terra Prometida. Vai. As meninas estão falando que pose, não consegui. Vai. Gente, eu preciso dizer algo aqui. Nós vamos abrir outra live. Então vai. Nós vamos abrir outra live. Dá um sorriso, vai. Acho que agora foi, né, gente? Ó, eu faço isso, não é por mim, vou dizer... É quase que não é pra você também, tá? Eu faço isso porque pessoas estão sendo trazidas daqui pelo um print. Então você que tá tirando um print, que a gente tá dando risada e tem que ser de boa... Qualquer coisa, põe um emoji na cara do Bruno. Você tem que ser usada por dentro. Não se preocupa com o rosto do Bruno, pode ser qualquer coisa. Ó, presta atenção. Qualquer coisa não, porque isso aqui é de Deus. Um print trouxe uma mulher pra esse lugar. Um stories. Um print, mas começou com um print. Um print, eu tirei ela de São Bernardo. Ó, um print. Bernocity. Um print. Por favor. Moisés não entrou... Já terminou, tá? Agora nós vamos fluir. Moisés não entrou na Terra Prometida. Aí você vai falar assim, não, mas ele não entrou na Terra Prometida, quem conhece a história? É porque ele desobedeceu a Deus. É porque ele foi lá e na hora que o povo estava reclamando de novo, Moisés já velhinho, já há 120 anos, o povo reclamando de novo que não tinha água. Aí Deus falou, vai lá na rocha, bate na rocha não, vai lá na rocha e fala com a rocha para sair água, que eu que tô mandando. Aí Moisés estava com raiva, ele estava na carne, que o povo reclamava na orelha dele, vê se pode. O tempo todo, mano, o cara já era velhinho, 40 anos do povo reclamando na orelha dele. Tinha os caras de fé, que estavam na presença, e tinha uma galera murmurando. Ele foi lá com raiva e bateu, e saiu água. Só que aí Deus falou assim, Moisés, você bateu na rocha, você não vai entrar na Terra Prometida. Aí você vai falar assim, pô, mas Deus puniu. Moisés morreu feliz. Ele morreu tão feliz que ninguém sabe onde está o corpo dele até hoje. Sabe por quê? Porque ele falou lá no início do deserto, ei, a única coisa que me basta é a sua presença. A única coisa que me basta é a sua presença. É a presença. Ele não entrou na Terra Prometida. Deus levou ele lá em cima. Falta 1 minuto e 30. Deus levou ele lá em cima e ele só viu de longe. Sabe como que é? Se Moisés estivesse aqui do lado, ele ia falar assim, não importa. Eu não saí da presença. Eu posso até ter batido lá, feito coisas que Deus não queria que eu tivesse feito, mas eu não saí da presença. Eu entendi na hora o recado. Eu entendi na hora. E quando nós estamos pós-Jesus, Jesus está falando assim, tá feito, tá pago, não existe mais pecado se você olhar para mim. Se você entregar o seu coração para mim, eu vou fazer com que dentro de você flua rios de água viva. E isso é estar na presença. É apenas isso. Qual que é a terra prometida que nós temos hoje? A volta de Cristo, a salvação. E nós vamos todos os dias aqui falar que Jesus está voltando. Pronto. E Ele está levando a gente. E o que mais importa é estar na presença. Moisés entendeu. Ele não entrou na terra prometida, tudo bem. O mais importante, ele já tinha falado isso lá no início do deserto.
é estar na presença. Check it. Bom dia pra vocês, meus Que Deus amores. abençoe seu dia. Tamo junto. Falta 25 segundos. Vou fechar, senão a gente não consegue gravar, tá? Beijo, beijo. Fiquem com Deus. Pega o aprendizado.